O senhor e a senhora Alves tentaram ter filhos por muito tempo, mas sem sucesso. Depois de 10 anos, finalmente tiveram um filho chamado Mateus, que nasceu fraco e frequentemente doente, precisando ser hospitalizado diversas vezes. A senhora Alves rezava constantemente para que Deus desse saúde e força ao filho. Mateus cresceu, se apaixonou e se casou com Melissa, uma mulher 5 anos mais velha que ele. Apesar dos rumores sobre o estilo de vida promíscuo de Melissa antes do casamento, Mateus amava e não dava ouvidos a ninguém. Logo após o casamento, eles foram morar na casa dos pais de Mateus, enquanto procuravam um lugar para viverem juntos. Mateus ficou muito feliz ao descobrir que Melissa estava grávida e ansioso pela chegada do seu herdeiro, mas seus pais não demonstraram entusiasmo. Melissa costumava sair de casa sem o marido e respondia com rudeza aos comentários dos pais dele. Apesar disso, eles nunca reclamaram com Mateus sobre o comportamento dela, para evitar problemas no relacionamento. Certo dia, a senhora Alves não aguentou e aconselhou o filho a ser mais rigoroso com Melissa, que chegou em casa embriagada. Melissa alegou que era aniversário de uma amiga e não merecia ser julgada. Mateus não gostou de ver sua mãe criticando sua esposa e a defendeu. Ela só tinha meio copo de vinho. O que há de errado com isso? Mas ela e sua amiga estavam cambaleando pela rua ontem, gritando músicas para toda a vizinhança. Será que um copo de vinho poderia fazer isso? O pai interveio na conversa e conversou com ela, dizendo que ela não pode se comportar assim enquanto está grávida, ou ele e a mãe não querem mais ter contato com ela. Mateus ficou irritado com os pais e fez as malas, mudando-se com sua esposa para viver com um amigo. A senhora Alves ficou angustiada e pediu ao marido que se reconciliasse com o filho, mas ele permaneceu firme. Ele sabia que se mostrassem fraqueza agora e permitissem que a nora agisse como quisesse, as coisas só poderiam piorar. O senhor Alves tentou explicar à esposa que o filho era responsável por suas ações e que somente a vida poderia abrir seus olhos para a verdade. Mas sua mãe sentia pena pelo filho e queria estar perto de seus netos no futuro, então finalmente persuadiu o marido a se desculpar e trazer seu filho e nora de volta para casa, em troca de uma promessa de não interferir mais em suas vidas pessoais. Melissa retornou à casa como uma verdadeira rainha, com a cabeça erguida e o nariz empinado. Nos próximos meses, eles viveram em suas próprias metades da casa, tentando evitar o contato um com o outro. Finalmente, uma linda menina nasceu, chamada Lucy, mas Melissa se recusou a continuar participando da vida da criança. Ela se recusou a amamentar a criança e logo começou a sair de casa por longos períodos de tempo, inventando várias desculpas. Mateus tolerou a princípio, mas um dia não aguentou mais e repreendeu sua esposa pelo fato de ela estar completamente louca. Melissa, sem explicação, empacotou suas malas com orgulho e deixou sua casa. Onde está Melissa? O bebê está chorando sem parar e eu preciso de pelo menos um pequeno intervalo, além de ter muito o que fazer pela casa, queixou-se a senhora Alves, exausta de noite e sem dormir, para seu filho. Mãe, Melissa se foi para sempre, disse o filho. A senhora Alves olhou confusa para o filho, temendo que Melissa agora levasse Lucy, mas seu filho rapidamente a tranquilizou, dizendo que sua esposa não queria a criança. No entanto, Mateus não conseguia se acalmar tão rapidamente. Após alguns dias, ele decidiu procurar sua esposa infiel e persuadi-la a voltar. Quando percebeu que era inútil, a mãe não tentou dissuadir seu filho e ele partiu em busca dela. Ele a encontrou rapidamente, ela estava rindo impudentemente e estupidamente na companhia de amigos bebendo no outro lado da cidade. Mateus ficou com raiva, empurrando os amigos de sua esposa, tentou levar Melissa com ele. No entanto, a mulher resistiu desesperadamente. Mateus tentou fazer Melissa voltar a si, e lembrá-la sobre a criança, mas a mulher atacou agressivamente e insultou o marido. Nesse momento, um dos companheiros de bebida de Melissa atingiu Mateus na cabeça com algo pesado e o homem desabou no chão. Mateus acordou na rua e quando conseguiu chegar em casa, sua mãe queria chamar a polícia, mas o filho a impediu. Ele ainda amava Melissa e não queria que ela e seus amigos fossem presos.
No dia seguinte, ele soube por uma amiga de Melissa, Renata, que Melissa havia se recuperado do álcool e deixado a cidade às pressas. O tempo passou e Mateus, talvez por saudades de Melissa ou por causa de uma lesão na cabeça, começou a beber com mais frequência. O pai e mãe tentaram em vão devolver a alegria de viver ao filho, somente a comunicação com sua filha pequena permitiu que ele esquecesse sua solidão por um tempo e não tocasse na garrafa. A encantadora menininha cresceu, já havia dado seus primeiros passos e começou a chamar sua avó de mãe. Mateus ria feliz, observando como a fofa bebê andava desajeitadamente em sua direção, estendendo suas pequenas e bonitas mãos. Nessas horas, a tristeza do amor não correspondido e da traição recuava e ele era feliz novamente. O problema veio de onde não era esperado. Um dia, Renata passando e observando Mateus caminhando com Lucy como se estivesse em êxtase, disse que Melissa largou sua filha com ele e ele era bobo o suficiente para criar a criança de outro homem por 1 ano. No início, Mateus nem entendeu do que ela estava falando, mas Renato explicou e a partir de sua história ficou claro que Melissa engravidou de um namorado da cidade grande e quando ele soube da gravidez, ele imediatamente terminou com ela. Mateus sempre foi sua segunda escolha, o que ela aproveitou. Tudo parecia verdadeiro porque Lucy nasceu, como Melissa lhe assegurou, com 8 meses. Quando Mateus correu para casa com o bebê em seus braços, foi assustador olhar para ele. A senhora Alves correu para tirar a criança de seu filho e perguntou o que havia acontecido. Lucy não é minha filha, gritou o homem, olhando furiosamente. Ela me deu o bebê de outra pessoa. Como ela não pode ser sua? Interrogou a mãe horrorizada. Renata disse que eu tenho que encontrar Melissa e saber a verdade, caso contrário, vou embora. A senhora Alves não teve tempo de impedir seu filho quando ele entrou no carro e dirigiu embora. Ele ficou desaparecido por 2 dias, e no 3º dia, um policial veio à casa e informou aos pais chocados que Mateus estava morto. Ele provavelmente encontrou sua esposa, que confirmou o que Renata havia dito. Então, o homem ficou bêbado de tristeza, dirigiu e sofreu um acidente de carro, morrendo no local sem recuperar a consciência. Os pais abandonados lamentaram seu único e tão esperado filho por um longo tempo. Eles decidiram continuar cuidando de Lucy, embora ela provavelmente não fosse sua neta biológica. Os anos passaram e o senhor e a senhora Alves estavam gradualmente envelhecendo enquanto Lucy se tornava cada vez mais parecida com sua mãe. Apesar de todo o amor e cuidado que o casal idoso tinha dado a ela, a menina cresceu ingrata e cruel, sendo rude com sua avó e não levando em conta a opinião de seu avô. Um dia, o idoso teve uma conversa séria com sua neta, mas, em resposta, Lucy apenas orgulhosamente virou o nariz, assim como sua mãe tinha feito antes, e disse: "Como você me irrita! Você acha que não sei que não é ninguém para mim? Eu sei de tudo, alguém na cidade me contou tudo há muito tempo, então agradeça por eu morar aqui com você." A senhora Alves não suportou tais palavras cruéis e teve um derrame, enquanto o senhor Alves fez o seu melhor para ajudar sua amada esposa a se recuperar, pagando pela reabilitação. Lucy perdeu o controle, e quando o senhor Alves descobriu que a garota de 18 anos estava morando com um ex-presidiário 20 anos mais velho do que ela, ele apenas suspirou amargamente e disse gentilmente à sua esposa: "Bem, querida, fizemos o melhor que pudemos. Não temos nada a nos reprovar. Amamos Lucy e cuidamos dela. Não é culpa nossa que ela não possa retribuir. Você, minha querida, precisa se recuperar agora, de jeito nenhum vai me deixar sozinho." No início, a senhora Alves estava se recuperando um pouco e a terapia parecia estar ajudando, mas numa manhã cedo, o senhor Alves viu sua amada deitada na cama olhando para o teto com olhos vidrados. O idoso chorou de tristeza e desespero. Sua esposa faleceu, e sem entender como e por que ele deveria continuar vivendo após o funeral, o senhor Alves ficou saudoso, constantemente pensando em sua esposa e filho que o deixaram tão cedo. Lucy não foi ao funeral de sua avó e o avô não teve notícias dela por quase 6 meses, mas um dia a neta apareceu na porta com seu namorado. Como acabou sendo, ela precisava de dinheiro e exigiu que o senhor Alves vendesse a casa. "O que você está fazendo?"
Nós chamamos tanto e agora você quer me deixar na rua, disse o Sr. Alves, tentando alcançar o coração de Lucy. Ah, eu não sou sua neta, você não é ninguém para mim. Mas, de acordo com os documentos, a casa ainda será minha depois da sua morte, então o que está esperando? Vamos levá-lo para um lar de idosos e você viverá seus dias lá. E eu preciso do dinheiro agora, disse Lucy em voz embriagada. A garota esperava que, assustado pela pressão e pela aparência ameaçadora de seu namorado, seu avô assinasse os documentos necessários para a casa, mas o Sr. Alves não era tão facilmente assustado. Você não receberá nada. Saiam daqui, sua ingrata, murmurou o Sr. Alves com raiva, recuperando lentamente uma espingarda de seu cofre. Lucy e seu namorado saíram apressadamente, xingando o velho homem, e o Sr. Alves se sentou cansado na varanda e, pela milésima vez, começou a pensar na pergunta que o atormentava há muitos anos: como Lucy, uma menina tão delicada, se transformou em uma pessoa sem coração? Após esses eventos, o Sr. Alves ficou doente com mais frequência, enfraquecendo gradualmente e não encontrando forças para continuar vivendo. Um dia, um vizinho, percebendo que o Sr. Alves não aparecia no quintal há dias, bateu em sua porta. Como ninguém respondeu, ele chamou uma ambulância e a polícia. Quando eles arrombaram a porta, encontraram um homem idoso deitado no meio do corredor, inconsciente, e ninguém sabia há quanto tempo ele estava lá. Eles o levaram para o hospital e começaram a procurar parentes. Depois de sofrer um derrame, o Sr. Alves precisava de bons cuidados. No entanto, Lucy, que chegou imediatamente, deixou claro que não cuidaria do avô e que estava interessada apenas na herança. Depois de ouvir todos os prognósticos, Lucy virou as costas e deixou o hospital. Os médicos e o restante da equipe de enfermagem ficaram horrorizados com seu comportamento. Mas, uma das jovens enfermeiras se aproximou do Sr. Alves e sussurrou suavemente: Sr. Alves, o senhor se lembra de mim? Eu sou a Megan. Lembra que eu costumava ir à sua casa para dar injeções em sua esposa? O Sr. Alves assentiu, lembrando-se da jovem enfermeira. Megan perguntou se ele tinha algum parente além de Lucy, e com lágrimas nos olhos, o Sr. Alves respondeu afirmativamente. Então, Megan propôs levá-lo para morar com ela e seu filho Tommy, que o considerava um avô. O Sr. Alves aceitou e começou a se recuperar com os cuidados de Megan e a ajuda de Patrick, um velho amigo dela que trabalhava como massagista. Um dia, ele perguntou a Patrick por que ele não tentava conquistar Megan, e o amigo confessou estar com medo de ser rejeitado. Então, o Sr. Alves prometeu ajudar a descobrir o que Megan realmente pensava de Patrick. 6 meses depois, o Sr. Alves retornou feliz e fortalecido para sua grande casa, mas não sozinho, pois estava acompanhado dos recém-casados e do pequeno Tommy. A vida começou a borbulhar novamente dentro das paredes órfãs, enquanto Megan plantava flores e organizava o jardim, e Patrick e o Sr. Alves realizavam reparos e adicionavam um anexo à casa, já que o jovem casal esperava um novo membro na família. A única pessoa insatisfeita era Lucy, que ficou furiosa ao descobrir por meio de uma amiga que seu avô não apenas estava vivo e saudável, mas também havia começado uma nova família. A neta enfurecida voltou para sua cidade natal com outro namorado, e ao entrar no quintal, atacou Megan com insultos. Mas então Patrick apareceu atrás dela, cerrando os punhos furiosamente. Não há nada mais assustador do que um homem silencioso e fleumático quando alguém insulta sua amada. O namorado de Lucy deu uma olhada em Patrick, amaldiçoou e covardemente desapareceu atrás dos portões da casa. Ele iniciou o carro e rapidamente chamou por Lucy, mas ela apenas olhou pasma para seu avô e sua nova família. Vovô, o que tudo isso significa? Perguntou ela. Significa que estou vivo e não vou morrer, e que eu dei a casa de presente para Megan há muito tempo, respondeu o Sr. Alves. Percebendo que não haveria dinheiro da venda da casa, o namorado de Lucy partiu apressado, levantando uma nuvem de poeira. Lucy, cambaleando e xingando, seguiu sozinha até o ponto de ônibus. Alves sorriu e, segurando a mão de Tommy, foi com o menino até o rio.
Ele havia prometido construir uma vara de pesca e ir pescar com ele há muito tempo, e o menino que amava o idoso de todo o coração não deixou o idoso sozinho. Durante um breve momento, Tommy caminhou feliz de mãos dadas com seu avô, e o Sr. Alves se sentiu grato por ter uma família tão acolhedora em sua velhice, um presente de Deus. É importante lembrarmos que ninguém é obrigado a fazer algo por nós, e que aqueles que o fazem merecem nossa gratidão e respeito. Portanto, devemos sempre lembrar de expressar nossa gratidão às pessoas que nos valorizam e estão dispostas a nos ajudar, seja com uma palavra de agradecimento ou um gesto de carinho. Isso irá fortalecer nossos relacionamentos e trazer mais felicidade para nossas vidas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!